Como nós vivemos muito mais do que vocês, buscamos uma morte honrada e gloriosa. Tesouros, vida, isso tudo deixa de existir um dia. Mas para os guerreiros de Elbaf, morrer sem perder o orgulho é morrer com honra. Nossa honra é o nosso maior tesouro passado pelo solo de Elbaf. Desde Little Garden, esperamos o momento em que finalmente os Chapéus de Palha irão colocar os seus pés em Elbaf, a terra dos gigantes. E essa ilha, além de uma das mais aguardadas, é uma das mais citadas na história. E nesse vídeo, juntaremos as peças e dicas deixadas ao longo do mangá que podem nos mostrar o que o reino de origem dos lendários gigantes esconde, e esses são os maiores segredos ainda não revelados dessa história. Mas antes de tudo, você está no canal Supernovas, o canal favorito do Eiichiro Oda, e sem mais delongas, bora pra esse vídeo. De Little Garden pra cá, tivemos citações a Elbaf em grande maioria dos arcos, seja pelos personagens que já foram à ilha ou aos próprios gigantes que se espalham pelas ilhas da Grand Line. Do pouco que nós vimos sobre a geografia e sobre a cultura guerreira de Elbaf, é mais que claro que a inspiração do Oda para sua criação nada mais é do que a cultura mitológica nórdica e nos vikings, seja nas construções das ilhas até os seus guerreiros. Eles carregam a honra e o orgulho acima de tudo, desde sua primeira citação no mangá, onde aparecem Dory e Brog. É falado no capítulo 866 sobre a lenda dos piratas gigantes. 100 anos atrás, os gigantes guerreiros que aterrorizavam o mundo, dois capitães dos piratas guerreiros gigantes desapareceram repentinamente e assim a lenda deles se foi. Mesma lenda citada por Mr. Tree em Little Garden. Alguns deles foram pegos pela marinha, outros ainda vivos e espalhados pelo mundo, mas sua lenda ainda vive. O personagem que mais teve contato e que teve um passado que nos apresentou um pouco do reino dos gigantes foi Big Mom, onde entendemos sua rixa com os gigantes e o motivo pelo qual a Mama não tem nenhum gigante na sua família. Vimos até mesmo Hajirudin, que hoje está na frota dos Chapéus de Palha, que aparece nesse flashback como uma criança. Porém, dois dos gigantes apresentados chamam a atenção. Eles são Lord Barba de Montanha e Lord Barba de Cachoeira. Eles nos chamam a atenção pelas suas idades. Eles têm mais de 340 anos de idade em que os gigantes alcançam a velhice. E já era de se esperar a longanimidade dos gigantes. Para todos os efeitos, isso nos revela que eles são a raça mais próxima em memória do século perdido. Apenas 2 gerações, aqueles que com certeza carregam isso ainda muito recente, os acontecimentos do passado. E bom, é sobre isso que eu vou falar aqui. A relação de Elbaf, o século perdido, os tabus do mundo e como pode vir a ser esse arco. Como nós sabemos, os gigantes são fortemente ligados aos vikings e à mitologia nórdica. Isso porque, além do design de personagem e da geografia da ilha, eles são extremamente devotos aos deuses e um deles, inclusive, o deus do sol. Mas eu vou deixá-lo um pouco mais pra frente. A primeira coisa que quero citar aqui é que no flashback da Big Mom é claramente apresentado pra nós a silhueta e a sombra de uma árvore colossal, que é uma clara referência a um dos conceitos mais importantes para esse vídeo e que será também pro mangá: Yggdrasil, a árvore da vida ou a árvore que pode até ser a árvore de Adão, tão citada na obra. A árvore colossal era, na mitologia nórdica, o eixo do mundo, sendo localizada no centro do universo. Essa árvore ligava os 9 mundos mitológicos e, de acordo com a cultura, as árvores e principalmente Yggdrasil ligavam o céu e a terra. Porém, e se essa árvore colossal, mais precisamente a imagem dela e da sua história, forem um retrato de como será a Elbaf? Uma das tribos dos gigantes já foi nos apresentada naquele flashback. Ela se chamava Warland, sendo a primeira e a que estava na superfície. Levando isso em consideração, poderíamos assumir que as demais 8 tribos ainda não vistas se estendem sobre os galhos da árvore, assim como os mundos em Yggdrasil. Observando o mapa de Yggdrasil, vemos que o reino mais alto é Asgard, a terra dos deuses. Como sabemos, em One Piece existem ilhas do céu e assim como o povo gigante que vive em Elbaf ao redor da árvore, os seres alados do céu também têm devoção aos deuses, como vimos no flashback do Calgara, inclusive tendo eles também uma forte cultura guerreira. Para todos os efeitos, não é impossível imaginar, devido ao tamanho colossal da árvore, que a vila do seu topo seja uma ilha do céu, sendo essa muito provavelmente o lar do príncipe Loki apresentado no flashback da Big Mom. Imaginem como seria incrível a geografia dessa ilha, porque o Oda é muito criativo quando se trata da criação de ilhas e reinos. E essas várias vilas e os pedaços do reino de Elbaf, que são espalhados pelos galhos da grande Yggdrasil, fariam referências diretas aos 9 mundos nórdicos, sendo assim um lugar incrível para se explorar e que divertiria muito até o próprio Luffy. É bem possível até que a ponte Bifrost seja representada pelos arco-íris nos céus, ligando 2 das tribos, assim como Midgard e Asgard, o mundo dos homens e o mundo dos deuses. Seria incrível ver esse conceito ainda não visto no mangá, uma árvore gigante no qual os Mugiwaras explorariam. Mas de qualquer forma, vamos dividir em pontos os mistérios que essa árvore trará consigo. Dory e Brog já falavam sobre os deuses de Elbaf e no flashback da Big Mom torna-se ainda mais evidente a devoção
devoção dos gigantes. Mas nesse flashback se destaca a adoração ao sol. No solstício de inverno, eles celebram a morte e o renascimento do sol, o dando graças pelo crescimento da sua terra e de seus filhos, sendo essa devoção tão grande que mesmo quando Lilin destrói o Arland, Yoruru fala sobre ela não poder dar graças ao sol, ou seja, sair do jejum do solstício, mesmo que isso significasse a destruição daquela vila. No momento mais crítico, Carmel usa a crença dele sobre o deus do sol, na qual eles acreditavam, para acalmar a situação. Grandes guerreiros poderosos com devoções gigantes. Mas falando sobre os deuses, existe um detalhe sobre Luffy, o seu olho esquerdo, o deus do sol e Odin. Como sabemos, é muito provável que o dono do chapéu de palha era um gigante e era Joy Boy. Se ele de fato era um gigante, tanto no passado quanto agora, Nika e Luffy serão inspirados em Odin. Isso pode ficar claro na tamanha devoção dos gigantes quanto ao deus do sol, que não é de agora, pois em momentos muito antigos no mangá, como na própria guerra de Marineford, Little Wash Jr. já carregava um símbolo de sol na vela do seu navio. A lenda mitológica de Odin dispensa apresentações, mas o mais relevante aqui é que ele era conhecido pelo seu único olho, no qual o outro ele voluntariamente tirou de si como próprio sacrifício para ter acesso à fonte da sabedoria do deus Mimir. Se você não percebeu, embora One Piece seja uma obra sobre piratas, nunca houve um pirata sequer com um tapa-olho que é tão conhecido pelos piratas. Oda disse em 2007 que sabia qual personagem teria tapa-olho e estava animado para desenhá-lo, e que ele apareceria ao final da história, perto da saga final. Esse personagem será Joy Boy, o gigante inspirado em Odin que tinha um olho só. Joy Boy, a pessoa cuja vontade foi herdada por séculos, será o pirata por excelência e usará um tapa-olho. Ele era um pirata antes que houvessem piratas, um espírito livre dos mares e que queria viajar e comemorar com o mundo inteiro. Isso vai ser muito importante daqui pra frente, guardem bem essa informação. Quando Luffy queria provar ser digno de ser respeitado para trilhar o rumo da pirataria para Shanks, ele voluntariamente quase arranca o seu olho esquerdo no primeiro capítulo de One Piece, semelhante a Odin e provavelmente algo que Joy Boy também fez no passado. Sabe o que também me faz crer que Nika e Joy Boy tinha essa marca no seu olho esquerdo? Olhem só isso. Todas as cicatrizes nos rostos dos personagens sempre são no olho esquerdo. Há diversas bandeiras de piratas que carregam esse símbolo. A própria Jaya, a ilha mais misteriosa da história que perdeu seu olho esquerdo, provável ilha esmeralda que é Laugh Tale, e em todos os Monkey apresentados no mangá. Porém, pode ser que não é apenas Odin que o Oda possivelmente tirou a inspiração. Um dos deuses dessa mitologia também assemelha-se ao deus do sol, sendo ele Balder, deus da luz e da sabedoria, que por onde ele passava levava a felicidade, sendo conhecido pelos deuses como o deus amado. É dito que a sua morte traria tristeza ao mundo, e sua morte também indicaria o início do Ragnarok. Porém, acreditava-se que Balder retornasse após o Ragnarok e governasse um novo mundo. Após a destruição do universo, o mundo ressurgiria em um mundo próspero. Essa correlação não te lembra uma certa lenda? Mas não só em relação à aparência ou referência. Se esse símbolo do olho esquerdo se repete com tanta frequência desde o início da obra, algum mistério ainda será revelado por trás disso. Como sabemos, o Oda é um roteirista absurdo. Mas as referências à cultura nórdica não param por aí. Na cena da dança do Nika do Luffy, no capítulo 253, ele está envolto e se irandando com lobos sob uma fogueira, e em Impel Down, uma das vezes em que ele despertou o Haki do Rei, novamente os lobos estavam presentes tentando matá-lo. Em ambas as ocasiões, ele os dominou. Porém, aquela cena da dança é a mais explícita sobre Joy Boy em todo o mangá, a lenda do seu retorno, e essa é uma das cenas mais significativas de toda a obra. Por que o Oda teria escolhido justamente lobos em uma cena tão simbólica? Não existia nada que justificasse aqueles lobos ali, e mais uma vez é uma alusão aos deuses nórdicos. Sol e Mani, os deuses do sol e da lua. Eles são dois deuses que corriam em carruagens pelos céus em círculos, fazendo o dia e a noite. Em suas carruagens, eles levavam a lua e o sol. Acontece que eles estavam eternamente em corrida, pois são perseguidos por Hati e Skull, sombras de lobos ameaçadoras. Era profetizado que um dia os lobos o pegariam, e então seria um dos anúncios para o Ragnarok. Agora observem isso. Temos a lenda de um rei guerreiro, que foi conhecido por alegrar todo mundo, assim como Balder. Sua morte foi o início de um plano para um novo mundo, e que quando essa tal figura retornasse, o mundo conheceria o novo amanhecer, tal qual o ressurgimento de Balder após o Ragnarok. O surgimento daquele que herdou a chama do guerreiro traz consigo os sinais da grande tempestade, o grande evento do fim de One Piece, e quando ele começa a se apresentar ao mundo como tal, os lobos o perseguem e dançam ao seu redor, como os lobos que quando pegarem o sol, anunciarão o Ragnarok. Fora, é claro, a própria referência ao deus Odin.
Uma última coisa é que, como vocês bem sabem aqui no canal, nós acreditamos que o One Piece, o tesouro One Piece, terá um grande significado por trás de uma grande festa de um salão dourado. Esse salão dourado também existe na cultura nórdica. Seu nome é bem conhecido por muitos, o Valhalla. Esse salão recebia os guerreiros mortos em batalha, escolhidos por Odin, e que no dia do fim do mundo, o Ragnarok, eles serão ressuscitados mais uma vez para lutar pela última vez ao lado dos deuses contra as feras que destruiriam o mundo divino. E bom, todos aqueles homens que morreram anunciando Joy Boy e One Piece falaram que nunca morreriam: Roger, Barba Branca e Oden. O próprio momento em que Roger tá em Laugh Tale, ele fala como se Joy Boy estivesse ali presente junto com ele. Eu queria muito ter vivido no seu tempo, Joy Boy. Não se sabe se ele tá falando do Joy Boy daquela época do passado ou da do futuro, mas de qualquer forma é como se aquele lugar levasse a memória e a vida daqueles guerreiros. O arco de Elbaf possivelmente carrega as maiores referências e ligações históricas a Nika, o deus do sol, graças a todas as referências na cultura escolhida para os gigantes. E pelo fato de eles serem tão ligados ao deus do sol, serem apenas 2 gerações distantes da batalha do século perdido, o que mais o arco de Elbaf poderia nos apresentar? É um dos arcos que estará na saga final, e depois de tantas revelações em um ano, que outro arco poderia ter revelações tão profundas como aconteceram agora? Só um arco como esse tão próximo do século perdido. Mas o que mais podemos encontrar aqui? Não é mistério pra ninguém que o Ruivo é um enigma, principalmente graças às suas últimas grandes apresentações. Também não é nada novo associar Shanks ao povo de Elbaf, mas aqui traremos ainda mais detalhes. E antes de continuar esse vídeo, eu sei que vocês querem que a gente fale sobre o Usopp, mas nesse momento falaremos só sobre Elbaf. O Usopp terá um vídeo especial apenas falando sobre tudo o que ele vai representar em Elbaf, então aguardem por esse vídeo porque vai ser muito incrível. Mas voltando, Elbaf é a terra dos gigantes e o país mais forte do mundo. Esse arco tá previsto há muito tempo e os Chapéus de Palha irão pra lá com certeza. Uma teoria muito popular sugere que é aqui que vamos conhecer muito mais sobre Shanks. Shanks é inspirado em Tyr, o deus nórdico que é o deus da guerra, mas também alguém que sempre tenta impedir que o mundo desmorone e entre no completo caos. Primeiro, o Ruivo tenta impedir que Ace se encontre com Barba Negra, e por não ouvi-lo, Ace acaba morrendo em uma das maiores guerras da história. Barba Branca também não o deu ouvidos e teve o mesmo fim que seu próprio filho. Mesmo no momento da batalha, ele tenta impedir que Kaido vá pra guerra para que ela se controle, e ele próprio se apresenta diante de toda a marinha para que aquilo pare. Por fim, uma das suas últimas aparições é para tratar sobre um certo alguém com os Gorosei, os maiores nomes que controlam o mundo, é claro, isso fora das cortinas, pois atrás das cortinas está Imu-sama. É como se ele tivesse mais uma vez tentando preparar as coisas para algo que está por vir. Shanks e Tyr carregam grandes semelhanças. Guerreiros justos, Shanks e Tyr são ruivos. Tyr, mesmo sendo deus da guerra, buscava o equilíbrio do mundo, porém, os dois convergem absurdamente quando se trata da própria história do deus Tyr. Esse deus sacrificou o seu braço ao lobo Fenrir, um dos filhos de Loki, sacrifício esse realizado para manter a ordem do mundo. O ruivo sacrifica o seu braço ao rei do mar para que a criança que herdou a chama do deus do sol permanecesse viva, e ele apostou o seu maior tesouro nessa nova geração, nesse garoto e no futuro. Quando se observa da perspectiva de que ele sabia sobre o fruto e que tudo que fez até o momento foi para proteger o mundo, ele tá preparando o próprio mundo para que ele não entre em colapso até o momento em que o Ragnarok, quer dizer, a tempestade dos Dei e o retorno de Nika, acontecesse sem empecilhos. Dory chega até mesmo a citar o Deus da Justiça, e se existe tal crença, é possível que Shanks tenha assumido esse título após ganhar seu respeito com os gigantes e tornar Elbaf o seu próprio território. Porém, para Shanks ter escolhido esse lugar, algo deve tê-lo motivado. Como sabemos pelas lendas, os gigantes de Elbaf foram extremamente temidos e aterrorizavam o mundo. Agora, interpretando que Shanks tem o respeito desses guerreiros e tem sua ilha como seu território, podemos assumir que esse seria um dos motivos pelos quais os Gorosei o respeitam. Se algo fugir de seu controle, ele tem o maior exército do mundo ao seu lado. Isso também poderia explicar porque Shanks estava em lágrimas de despedida com Roger, pois Roger o poderia ter entregue a missão de proteger o propósito do futuro Joy Boy, para que quando ele nascesse, tudo se cumprisse, a profecia do seu retorno. Isso também se assemelha muito às próprias lendas nórdicas dos deuses, afinal eles sabiam sobre o Ragnarok, mas ainda assim continuavam suas histórias e lendas esperando que esse tal dia chegasse. Shanks inclusive estava levando aquele fruto para a mesma ilha em que Ace estava, e Roger queria que seu filho fosse Joy Boy. É muito provável que ele queira entregar o fruto para o sucessor sanguíneo do seu capitão, porém, ele acaba se encontrando com aquele que verdadeiramente herdou o propósito de Roger, e que curiosamente fez o mesmo sacrifício entre aspas do olho como Odin, ou quer dizer, como Joy Boy. Ele apostou tudo no garoto e entregou o seu braço como Deus Tyr pelo equilíbrio
equilíbrio e pelo futuro do mundo. Essa tal missão fica clara na posição dos ex-membros do Roger. Crocus guiou Luffy no início da Grand Line, Rayleigh o treinou no meio da rota e Shanks será aquele que fará o teste final para provar que Luffy é o verdadeiro sucessor do Joy Boy. Como nós sabemos, ele já é. Elbaf pode esconder em sua grande árvore o último Road Poneglyph e Shanks é o seu guardião, dando assim a Luffy, quando provado, a possibilidade de chegar a Laugh Tale, Valhalla. Isso pode significar evidentemente em mais uma referência no qual Oda pode ter se inspirado, a Rockstone, uma pedra única que pode ser encontrada na Suécia, que é o país dos vikings que contém os trechos das suas histórias. Luffy disse querer derrotar todos os Yonkous e disse desde o primeiro capítulo querer superar a Shanks. A luta entre eles não será até a morte como contra Kaido, porém em um possível até Dave Back Fight. Falamos mais sobre isso nesse vídeo aqui e recomendamos demais. Por fim, Tyr foi profetizado para morrer nas mãos de Garmin. Na mitologia nórdica, ele é um lobo ou um cachorro associado a Hel e Ragnarok, e descrito como um guardião manchado de sangue do portão de Hel, que é Helheim, o mundo dos mortos. Em muitas releituras, ele é conhecido por ter 3 cabeças, assim como Cerberus, e seu uivo anunciará o Ragnarok. A luta entre Shanks e Barba Negra foi insinuada desde muito tempo na obra, até mesmo quando Barba Negra disse que ainda não é a hora. E Shanks sempre citou certas coisas como ainda não chegou o tal momento. E que momento seria esse? Essas cicatrizes do Shanks, a preocupação do Shanks com a força crescente do Barba Negra dizendo abertamente no final da Guerra dos Melhores que não era a hora da sua luta, isso implicando que haverá esse confronto uma hora vai acontecer. Esse pode ser mais um dos motivos pelos quais Luffy irá atrás de Barba Negra, mas bom, ainda não acabou. E Elbaf ainda pode esconder algo extremamente importante que ainda não foi apresentado para nós na obra: Uranus, a arma ancestral dos céus. Enquanto Robin pela primeira vez cita a arma em conversa com Neptune, soam os tambores de libertação. Diferente das demais armas, tudo é escasso quando se trata dessa. Sabemos apenas o seu nome, mas Elbaf pode ser a chave para entendermos o que ela é. Nós apostamos na teoria de que Uranus será uma ave monstruosa inspirada em Rock, o pássaro lendário da mitologia do Oriente Médio, e de um pássaro que vive no topo de Yggdrasil, o Vidofnir. Tanto o pássaro Rock quanto o Vidofnir têm um inimigo em comum, a serpente. Rock odiava serpentes e Vidofnir está em uma briga constante contra a serpente Nidhogg das raízes de Yggdrasil, numa batalha que significa o equilíbrio. Mais uma vez, o equilíbrio. O tal ovo do navio de Roger pode ser o ovo da grande ave Uranus, o soberano dos céus, e aquele que busca pelo equilíbrio está a guardá-la na terra de Elbaf. Mais uma vez Shanks sendo associado à mitologia nórdica e ao equilíbrio. Sheik tentou na batalha do capítulo 0 se aliar a Roger na tentativa de pegar uma arma antiga que estava em sua posse. Agora pensem comigo, Poseidon nem tinha nascido ainda, Pluton estava no país de Wano. Por eliminação, a arma que ele possuía era provavelmente Uranus. Nós descobrimos que Sheik queria construir um exército de bestas e animais absolutamente enormes para se tornar o maior dos mares. E se ele procurava uma tal arma, que era uma besta violenta e gigante como uma ave, ela fazia muito parte do seu plano. Que fera seria tão colossal a ponto de assustar o mundo? Imagine uma grande ave, tal qual o tamanho de Zunisha e que agora repousa sob o topo da árvore mais alta do mundo de One Piece, a árvore de Elbaf. O pássaro Rock era conhecido por ser tão grande que carregava até um elefante em suas patas. Curioso, não? Um elefante? Agora guardem muito bem isso, pois falaremos sobre o grande Ragnarok. Dory e Brog, os primeiros gigantes apresentados, nos falaram de um mistério. A alusão era clara entre a serpente e a Red Line. Não é segredo para ninguém que a teoria mais famosa da comunidade é sobre a destruição da Red Line. Esse evento catastrófico pode ser tão grande que causaria um caos em todo o globo de One Piece. Uma tempestade violenta e imensa, a Tempestade dos D. Na mitologia nórdica, existe uma cobra chamada Jormungand. De acordo com Edda em prosa, Odin pegou os 3 filhos de Loki, sendo um deles Jormungand, e jogou essa serpente no centro do oceano que circunda Midgard. A serpente cresceu tão grande que foi capaz de cercar a terra e agarrar sua própria cauda. Quando ela libertar a sua própria cauda, o mundo entrará no Ragnarok. A serpente encharcada com sangue, a serpente manchada com sangue tornam isso ainda mais claro. Dory aqui pode estar aludindo a uma serpente de cor de sangue absolutamente maciça, enrolando-se em todo o mundo. E quando ela finalmente soltar a sua cauda, assim como eu falei, o mundo entrará no grande Ragnarok, a destruição do universo nórdico. Esse era o projeto do
Deus do Sol, o evento no qual Shanks quer ajudar a acontecer, a razão pela qual ele tenta equilibrar o mundo para que ele não entre em caos antes dessa tempestade, para que ele se cumpra. Isso será descoberto e cumprido quando Luffy encontrar o One Piece e for iniciada a grande guerra final. Pensem comigo, isso combina até com a ideia do grande banquete, o Valhalla, porque quando Luffy descobrir o One Piece e descobrir o que aquela festa significa, ele voltará da ilha para a grande guerra final contra o governo, assim como Oda já disse que vai acontecer. Quando Luffy encontrar o One Piece, o mundo caminhará para a grande guerra final, assim como também o próprio Barba Branca falou dentro da obra. Ou seja, assim como no próprio Valhalla, pela última vez, aqueles guerreiros terão suas chamas reacendidas no coração do Luffy para que o propósito seja cumprido e o grande banquete finalmente possa acontecer. Se Elbaf vai abrir a grande saga final de One Piece, não é nada impossível que esse arco seja o pontapé do grande conflito do fim da história. Quando esse dia chegar, o mar será revolto e as grandes feras, os reis dos mares, serão acalmados por Poseidon controlando o mar. Pluton será a arma responsável pela destruição e Uranus, a grande ave soberana dos céus, acalmará as tempestades e as criaturas dos céus. Mas logo em seguida, o mundo entrará em uma nova era, um novo mundo, assim como Roger e Oden esperavam sobre o Joy Boy, assim como a lenda de Balder da mitologia nórdica, e Luffy trará a alegria e a liberdade absolutas para o mundo. E quando isso acontecer, teremos um novo belo mundo, um novo amanhecer, um mundo repleto de luz e alegria que pode finalmente celebrar no Valhalla, o grande banquete do final de One Piece, assim como também o próprio Oda falou que One Piece se encerrará em um grande banquete. Absolutamente tudo pode estar escondido entre as páginas do próximo grande arco de One Piece, tão esperado e que pode nos trazer eventos nunca antes vistos na história desse mangá e ser um dos maiores de toda a obra, o arco de Elbaf. Eu não vejo a hora de descobrir o que o Oda tem guardado para esse reino e qual será o futuro do mangá de One Piece. Mas será que um tal guerreiro mentiroso que sonha em ser um guerreiro como os gigantes vai ter alguma grande relevância nesse arco? É isso que o Oda tem prometido desde o início da história? Bom, isso é assunto para o próximo vídeo. E é com isso que encerramos esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se vocês curtiram, deixa o teu like, se inscreve no canal para ver mais conteúdo de One Piece. Não se esquece de conferir a descrição do canal para ver nossas redes sociais e o Discord, que a gente tá sempre por lá. Também considera dar uma olhada no clube de membros, a gente tem recompensas muito legais para vocês. E é isso, galera. Valeu!